Então bora lá, gente, vamos para mais um React. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos reagir aqui a mais um vídeo do Impérios AD. Sim, o Deus Vultinho revoltado que não gosta de ser desmentido. Aliás, o canal desse cara é puro chorume. Puro chorume. Muita pagação de pau para aquilo que tem de pior. Então, como o cara tem muita audiência, nós vamos reagir aqui. Hoje nós vamos reagir, galera, assim, a um vídeo que ele fala da escravidão, né? Eu já imagino que deva vir por aí, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom dia, alunos! Hoje nossa aula vai ser sobre um tema muito importante e complexo. Ele já começa com a sua tradicional sala de aula e o professor que tem a boininha do Che Guevara ali, né? Mostrando bem qual o viés dele. Então, assim, caiu de paraquedas nesse vídeo, acha que o cara tá fazendo um vídeo de história? Não, ele faz propaganda, são vídeos de propaganda ideológica, né? Por isso que ele tá metendo aí um Che Guevara que não tem nada a ver com a história, né? Para mostrar o viés dele. Então é bom que ele sequer esconde que ele é um reacionário, né? Ele sequer esconde que ele não tem compromisso com a história enquanto ciência. Ele tá aí para vender um viés de confirmação. Então já começamos assim, né? Para não termos dúvida que a gente está assistindo um vídeo de um charlatão. A origem do comércio de escravos na África e no Brasil. Então escrevam aí que vai cair na prova e no Enem. Os portugueses invadiram a África e escravizaram milhões de africanos contra a vontade dos chefes e reis africanos que sempre protegeram seu povo contra os europeus. Mas, professor, eu li que os próprios reis e nobres africanos vendiam escravos para os europeus. E quem que foi o autor xenófobo e racista que escreveu isso? Nossa Senhora. Eu fico puto, sabe, com esse tipo de diálogo. Primeiro, porque isso aí, ele tá literalmente tirando do cu dele, né? Assim, os professores não trabalham dessa maneira. Ninguém que seja um bom professor de história trabalha dessa maneira. Saca? Ninguém diz que a coisa é tão simples assim. Hã? Então, assim, eu vou ter espaço para desmentir essa bobagem, porque ele tá tentando construir aí uma narrativa. Já dá pra gente pegar, né, galera? O que ele tá sugerindo que vai vir aí pra frente? Ele vai querer dizer pra gente que a culpa de escravização dos africanos é dos africanos. Então veja, ele já começa dando a linha de que quer culpar a vítima. Saca? Como todo otário, saca? Como todo cara que assim não vale nada, né? Gosta de sair pela tangente culpando a vítima. Saca? É o mesmo cara que diz, olha só, a mulher lá foi abusada, poxa, mas o que ela estava fazendo lá? Aí qual a roupa dela? Saca? É a mesma coisa. Culpar a vítima. É lógico que havia comércio de escravos por parte de lideranças africanas. Mas quem é que introduziu essa lógica lá de comercialização? Quem é que abriu esse mercado? Que as tribos disputavam e que havia muita guerra e que dessa guerra acabava havendo um excedente de prisioneiros, isso sempre existiu, tá, gente? Isso existia antes do pré-capitalismo, que é onde se estabelece a lógica da escravização de africanos. Agora, a industrialização desse processo, e me permitam chamar assim, é obra exclusivamente dos europeus. Não haveria a intensificação do processo de captura e venda de pessoas que eram prisioneiros de guerra por parte de lideranças africanas se não existisse todo um ecossistema de consumo de pessoas escravizadas. Porque as nações em África, elas não tinham muita opção não, tá, galera? Ou elas realizavam esse tipo de comércio por bem, ou realizavam esse tipo de comércio por mal. Vamos lembrar que a expansão ultramarina europeia começou pela África. O processo de colonização começou pela África. Então haviam entrepostos portugueses, por exemplo, diretamente na África,
para introduzir essa lógica de compra e venda de pessoas escravizadas. Percebam que, sem a lógica de implantação das colônias na América, na Ásia e na própria África, não existiria mercado para que líderes africanos pudessem comercializar os seus prisioneiros de guerra. Porque antes desta lógica existiam essas guerras, existiam esses prisioneiros, e a eles era dado outra destinação. Agora, este processo evidentemente foi agravado, porque aí se passou a oferecer para as lideranças africanas um incentivo à venda de prisioneiros. Então já se tinham conflitos, e esses conflitos passaram a ser estimulados, e foi criado um mercado de comercialização para esse excedente. Algo que não existiria se não fosse a iniciativa europeia na África. Mas este canalha, porque esse cara é um picareta, tá, gente? É um picareta, esse cara não é um profissional da história, esse cara não tem compromisso com a história, esse cara ele não faz uma pesquisa para elaboração dos seus vídeos baseado em método, tá, da história. Então o que ele faz é um apanhado de coisas que ele ouve de sites reacionários, de chans, de reprodução da propaganda do Brasil Paralelo, e ele coloca isso numa linguagem infantil, né? Com esses desenhinhos aí que inclusive são, depois o chat me lembra mais uma vez como é que é o nome dos desenhos, são muito utilizados na estética Schoner, né? Que a gente sabe que são, entre outras coisas, antros de formação de reacionários, né? São os country balls. Muito obrigado, chat. Country balls, tá? Ele não fala qual a sua ideologia diretamente para dizer, olha, eu tô aqui para defender tal e tal posição. Então ele é desonesto nesse sentido. Ele não tem compromisso com a história, com a metodologia. Ele faz falsificações históricas em um formato infanto-juvenil, em vídeos curtos e com grande audiência, que muitas vezes podem ser utilizados por professores em sala de aula, porque esse é o objetivo dele. E tem que ficar claro que esse cara é, na verdade, um picareta que distorce a história. Beleza? É isso que ele faz, um desserviço aos professores de história e um serviço para a ideologia reacionária, que é onde bebe, por exemplo, a ideologia nazi. Aqui tá dizendo rei do Congo, professor. Pois é, o Congo, né? O rei do Congo, que esse cara tá aí descrevendo essa bobagem nessa cena sem pé nem cabeça, que virou uma colônia brutalmente explorada. Uma das mais exploradas, talvez, pelo tempo que demorou a conseguir se desvencilhar, e até hoje não conseguiu se desvencilhar completamente. Então vejam, o caos no Congo não é culpa dos congoneses, é culpa dos belgas, é culpa dos europeus, dos portugueses, dos franceses, de todos que se beneficiaram daquela lógica. Ele vai lá e pega justamente um dos países mais devastados pelos europeus para querer dar essa lacrada. Só que essa lacrada, gente, só é capaz de funcionar minimamente em quem não tem a mínima noção da história. É isso, como o chat está colocando. Aí ele coloca que o professor não saberia responder isso. O cara é um pilantra. É um pilantra. Esse diálogo jamais poderia existir numa sala de aula com um professor. A não ser que, ao invés de um professor, um profissional da história, a gente tivesse um charlatão. Tipo esse que esse cara fica aqui emulando pra gente. Salve, meus cavaleiros, Thiago aqui, e esse é o Império ZD. Provavelmente você já ouviu falar que toda história tem dois lados. E você também já deve ter ouvido falar que isso nunca funcionou muito bem. Só que quando o assunto é escravidão, esquece. Cara, e é por isso que os chefes africanos capturavam os escravos e vendiam para os portugueses. Que parada é essa, maluco? E é por isso que eu falo, os europeus são os únicos culpados pela escravidão.
Para dessa, maluco! É que uma conversa sadia sobre a origem da escravidão só não é mais difícil do que uma conversa sadia sobre a origem do comércio de escravos e como ele chegou aqui no Brasil. E é um assunto difícil mesmo, porque o máximo que muita gente aprendeu é que os portugueses invadiram a África, raptaram os africanos e começaram a espalhar escravos pelo resto do planeta. E é isso aí só. Que não é errado, tá? Não é errado. Isso aí, para uma aula de ensino fundamental, a nível de simplificação, indo naquilo que é o mais significativo do processo histórico, talvez não esteja tão errado, não. Não só os portugueses, mas os europeus como um todo. Claro que a coisa é mais complexa, como eu acabei de falar aqui para vocês. Mas a criação deste mercado é essencialmente europeia. Impulsionada, entre outras coisas, pela própria Igreja Católica. Acho que a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Acabou. Mas a origem da escravidão africana e brasileira é uma engrenagem extremamente complexa e entender essa origem evita simplificações ideológicas vazias e nos ajudam a entender melhor como as mentes europeias e africanas da época funcionavam. Por isso, hoje vocês mesmos vão fazer a leitura dos documentos mais importantes sobre esse assunto de todo o século XVI. Vocês mesmos vão poder ver como esses documentos nos dão detalhes importantíssimos e não deixam a menor dúvida sobre como funcionava e até quem participava desse comércio durante todo o século XVI. Mas antes eu queria agradecer demais ao professor João Pedro Marques, doutor em História pela Universidade de Lisboa e um dos mais renomados especialistas na história da escravidão africana e portuguesa do mundo, e que me guiou por essas fontes primárias tão valiosas. E eu coloquei todas essas fontes aqui na descrição para vocês. Então agora você vai entender como esse comércio odioso funcionava. E é bem lembrado ali pelo chat, né, galera? O profissional que ele tá partindo aqui é o cara da Universidade de Lisboa, né? Pode ser que ele esteja fazendo uma visão que valora o europeu, né? No mínimo, a gente pode imaginar que ele pode estar utilizando como fonte os próprios colonizadores, né? Nada mais natural para um cara patético que não faz ideia de como que funcionam os caminhos metodológicos da história. Desde as suas origens e como ele conseguiu alimentar o Brasil por tanto tempo. Santo Padre, obrigado por vir. É que papai tá muito deprimido. Mas por que, meu filho? Depois que meu bispo invadiu o Ceuta e quebrou tudo no Marrocos, não sobrou mais nada para ele. Ele perdeu o objetivo da vida. Será que o senhor não teria nenhum remédio para ele? Pera aí. Vou prescrever uma bula para ele. Olha, papai. O Papa está autorizando a gente a descer a porrada nos sarracenos, escravizar eles todos e conquistar todas as terras deles. Pera aí. Fala essa parte de novo, meu filho. A gente vai poder meter a porrada de novo nos sarracenos, papai. As armas, irmãos! E foi com essas palavras, na bula Dum Diversas de junho de 1452, que o Papa Nicolau V autorizava os portugueses a conquistar e escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. Isso é lógica de contra-reforma, tá, gente? Vamos lembrar o que estava acontecendo antes disso, né? A Igreja Católica perdeu o controle da cristandade, né, na Europa Ocidental a partir das reformas, né? O processo reformista. E aí ela lança a mão da contra-reforma, que vai reinstituir Inquisição, vai criar a Companhia de Jesus, vai criar lá um index de livros proibidos, vai estabelecer padroados de relação de cumplicidade com determinadas monarquias e vai procurar ganhar novos fiéis e vai também procurar reagir, né, à expansão dos árabes, tentar ocupar regiões de maioria muçulmana, entre outras coisas. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer a partir disso aí. E a sede de sangue pagão era tanta que 3 anos depois o Papa emitiu uma outra bula confirmando a bula anterior, a bula Romanus Pontifex, que de novo dizia que os portugueses podiam continuar maltratando os sarracenos. E isso, você já sabe, era um fado para os ouvidos portugueses da época. Mas como tudo isso pode e já deve estar causando comichões agudos em muita gente no século XXI, aí vai um lembrete importante. Essas bulas papais foram escritas há mais de 500 anos atrás. Século XV, Europa. E um pouco de contexto pode ajudar a entender melhor o assunto. Vai lá. Lá estava rolando um probleminha que tinha nome e sobrenome. Império Otomano.
Desde o final do século XIII, os turcos estavam fazendo uma arruaça na Europa, conquistando tudo. E depois que Constantinopla caiu em 1453, a configuração do mundo ocidental mudou drasticamente. E entre as mudanças que mais afetaram os europeus foi o fim do fornecimento de escravos orientais, que agora estaria nas mãos dos muçulmanos. Lembre-se disso, que é importante. E a questão também do comércio na região, né, gente? Eu acho que a questão mais relevante é o comércio na região, que agora passava necessariamente por uma questão de ou pagar tributo, né, o que encarecia as mercadorias, ou simplesmente não ter acesso a mercadorias. Tá? A produção na Europa não era orientada pelo escravismo. Tá? Nós ainda tínhamos ali relações servis de produção e uma relação mercantil nascente. Tá? Então nós não tínhamos escravidão significativa na Europa neste período para justificar o que ele está dizendo. Tá? Nem na África se tinha também. Tá? Então, quando a Igreja e Portugal se aliam em uma guerra contra sarracenos e pagãos, era em um contexto extremo que exigia medidas extremas. Os muçulmanos eram vistos como uma ameaça constante à fé e cultura europeia, invadindo e dominando grande parte do... Os muçulmanos eram uma ameaça aos católicos, né? Ao poder político da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica estava passando por uma série de dificuldades, para dizer o mínimo, né? Ao longo de todo esse período aí, e estava precisando ratificar o seu poder. A Idade Média foi um período relativamente confortável para a Igreja Católica, porque ela se transformou em poder temporal, em principal potência política, porque era a principal proprietária de terras, era a instituição mais rica da Europa. Então, ela viu a crise do feudalismo como uma crise da própria Igreja Católica e tentou reagir a isso de muitas maneiras. E só conseguiu reagir a isso quando ela se adapta às transformações que estavam acontecendo, dentre elas a formação das monarquias nacionais, o mercantilismo. A Igreja Católica vai precisar se adaptar a isso, só que durante essa adaptação ela vai necessariamente enfrentar seus principais inimigos, dentre estes as religiões diversas, como no caso os muçulmanos. Continente por séculos. Então todas as bulas papais deixavam claro não uma guerra racial, mas uma guerra religiosa. Cristianismo versus paganismo. Com essa autorização, os portugueses e depois os espanhóis ganhavam o direito legítimo de explorar e dominar as terras ao sul da África e depois a leste e oeste. Não havia esse direito legítimo, tá? Vamos entender o seguinte: Portugal e Espanha eram nações, como eu disse no outro vídeo que eu reagi a esse imbecil aqui, eram nações oficialmente católicas. Então, havia uma parceria. A expansão do Império Português era a expansão do catolicismo. Então, quando o Papa dizia, olha, você pode explorar a África, na verdade, era apenas uma forma de uma mão lavar a outra, porque ao explorar a África, ao colonizar a África, seria espalhado também o poder da Igreja Católica. Só que vejam, nações que não eram católicas não deviam nenhuma obediência a esses tratados assinados pelo Papa, como eu expliquei no outro vídeo aqui que eu reagi a esse cara. Não adiantava ter o Tratado de Tordesilhas dizendo que as terras do Brasil pertenciam a Portugal, que um país que não fosse católico não teria por que reconhecer tal tratado. O que de fato garantiu a posse do Brasil pelos portugueses foi o fato deles terem ocupado a terra. E a mesma coisa vai acontecer na África, tá, gente? A mesma coisa vai acontecer na África. Portugal, como a gente discutiu no outro vídeo, teve algumas razões para ser pioneiro neste processo, né? Razões geográficas, razões políticas, razões econômicas, que fizeram com que eles pudessem iniciar este processo de efetivamente ocupar a África. E essa ocupação foi uma ocupação militar, foi uma ocupação conquistada a ferro e fogo, tá? Que fique muito claro. Como no famoso Tratado de Tordesilhas de 1494. E nessas navegações e descobertas ao sul, os europeus entraram em contato com novas etnias e territórios pela primeira vez. A África subsaariana. E desses encontros inéditos, nenhum foi mais impactante que... Toque, toque. Quem é? O Reino do Congo. O primeiro contato entre Portugal e o Reino do Congo foi em 1482 com o navegador Tuga Diogo Cão.
E quando esses dois povos tão diferentes se encontraram pela primeira vez, o que você acha que aconteceu, hein? Senhor, encontramos esses branquelos xeretando o nosso reino. O que devemos fazer? Matem todos. Se você acha isso, você está errado. Ou então mentiram para você esse tempo todo. Porque apenas 9 anos depois, em 1491, os dois reinos já estavam assim. Não, Nzinga, tá errado. O certo é problema. Sua vez. Na verdade, gente, o que a gente sabe dessa história é o seguinte: era um reino muito importante, que travava batalhas com outros povos e, portanto, batalhas por espaços, envolvendo disputas étnicas. E esse reino era um reino muito influente na região. Os portugueses, quando vão ter esse contato, eles vão se aproveitar dessas guerras para oferecer dinheiro, oferecer mercadorias, oferecer estruturas, compartilhar coisas que dariam ainda mais poder, né, ao Reino do Congo. Em troca de quê? Em troca de pessoas escravizadas oriundas das disputas políticas que sempre existiram na região e já existiam. A questão é que, com a introdução dos portugueses nessa lógica, passou a haver um incentivo para que essas pessoas fossem comercializadas. O que antes não existia. Já existiam as guerras, já existia o conflito, já existia a dominação do Congo em disputa com outras etnias. Agora, a partir da introdução dos portugueses ali, é que vai haver uma subversão desta lógica. E isso também vai ser por pouco tempo, porque logo depois os europeus vão dominar a região militarmente também. Problema. Não, mano. Ah, só Jesus mesmo. Ah, e falando nisso, chegou a hora de você aceitar Jesus. E nesse clima de amizade e aprendizado, o rei do Congo se converte ao cristianismo e muda seu nome de Nico Nzinga para João I. Mas foi seu filho e sucessor que levaria o cristianismo a todo o reino. Isso aí, gente, para selar acordo econômico, tá? Assim, ó, vamos entender que esse tipo de coisa acontecia. Por exemplo, quando um rei da Europa se convertia a determinada religião, o motivo também era econômico. A gente tem que entender o seguinte: o poder político ele não vem dos céus, ele não vem de uma pessoa muito hábil, ele vem do seu poder econômico. E o poder econômico vem do controle, né, sobre terras, sobre meios de produção. E na verdade o que estava se criando ali eram instrumentos para que no Congo houvesse uma dominação política em relação aos grupos conflitantes na região. E os portugueses exploraram isso enquanto puderam. Depois eles acabam dominando diretamente. Tá? Não os portugueses, mas enfim, os portugueses também. Mvemba Nzinga, mais conhecido pelo seu nome cristão, Afonso I. Aliás, se você acha que os portugueses enfiaram o cristianismo goela abaixo dos africanos, você tá errado. Ou então mentiram pra você esse tempo todo. Aliás, tentar a força contra o Congo seria uma jogada bem besta no início do século XVI, porque o Congo tinha uma população 2 vezes maior do que a inteira população portuguesa da época. E, obviamente, esse contato com o Congo era feito por algumas poucas dezenas de portugueses e só. Afonso I, assim como seu papai, aceitou Jesus de braços bem abertos, como você vai ver daqui a pouco. Então, com a fé cristã e a língua portuguesa, Portugal e Congo criam um laço de amizade religiosa, política e comercial. Laço de amizade. Mentira! De qualquer maneira, eu acho muito bonitinho ele falar em história de amizade, cara. Em história de amizade, eu acho muito bonitinho ele falar, né? Pacificamente por mais de um século entre os dois reinos. E essa amizade tornaria legal o comércio mais odioso da era moderna: o comércio de escravos. Quando os portugueses chegam no Congo, já encontram um sistema escravista em funcionamento. Mentira! Que era formado por povos conquistados e subjugados pelo reino africano. Quanto mais escravos um rei ou nobres tinham, maior o prestígio, o poder e a influência que eles exibiam. E foi do Congo que saíram os primeiros e grande parte dos escravos para o Brasil. Aí surge uma... Ele tá esquecendo numa coisinha, tá? Assim, o excedente pode ser utilizado como escravo. Isso sempre aconteceu na história, não foi só no Congo. A grande mudança, gente, tá? Que vai fazer com que surja o grande mercado de escravos vai ser
o fato da Companhia de Jesus entender que os nossos indígenas eram católicos em potencial. Esse vai ser o fator mais determinante. Porque vejam, aí então começa a desembarcar na América os padres jesuítas para a fundação de reduções. Correta, camarada. Nessas reduções se buscava catequizar os indígenas para ampliar o domínio da fé católica par e passo com a ampliação dos domínios territoriais portugueses. E por que a Igreja Católica fez isso? Veja, inicialmente se tentou escravizar o indígena, gente. Tá? O plano A era escravizar o indígena. O indígena já estava disponível para os portugueses. Só que tinha uma situação. Na África, na parte norte da África, você tinha uma predominância do Islã. Com isso, a religião católica não conseguia ter penetração para converter os africanos. E na África subsaariana tinha uma situação ainda mais complicada de religiões dos povos nativos, de conflitos entre os povos nativos e de uma dificuldade de penetração dos europeus e da Igreja Católica na região. Se consegue alguma penetração na região de colonização de maneira forçada, mas era um processo lento, complicado e que não parecia promissor. Do outro lado, aqui no Brasil, por exemplo, a escravização dos indígenas não era algo fácil. O indígena tinha muita facilidade de fugir. Ele conhecia a mata muito melhor que o português. Segundo ponto, o indígena desconhecia a lógica de produção de excedentes, coisa que o africano subsaariano já conhecia. De modo que na lógica indígena, a produção deveria ser para atender necessidades de consumo, não havendo a necessidade de acúmulo de excedentes. Terceiro, em muitas tribos indígenas, o trabalho na agricultura era um trabalho que era executado por mulheres. Na divisão do trabalho indígena, aos homens cabia a educação das crianças, a caça, a política. As mulheres cuidavam da agricultura. Era comum, em alguns casos, a título de punição social para alguns indígenas, trabalhar na lavoura como algo que representaria a esses indígenas uma humilhação. Então, havia dificuldades de colocar os indígenas para trabalhar na agricultura. Outra questão, o choque civilizacional entre o europeu e o indígena fez com que muitas das doenças que os europeus já tinham adquirido resistência dizimassem tribos indígenas inteiras, coisas que os africanos, jamais acostumados com o contato com os europeus, não sofriam. Então vejam que se tinha ali uma dificuldade muito maior de escravização dos indígenas. Por outro lado, quando africanos eram trazidos da África para a América, eles eram introduzidos numa realidade completamente diferente da sua, tendo dificuldade de fugir, porque eram seres humanos que não estavam acostumados a viver na Mata Atlântica, a encontrar água, a se orientar. Não viviam em organização tribal local, como os nossos indígenas. Então, um africano colocado no Brasil teria muito mais dificuldade de fugir se comparado com os indígenas. Não teria tantos problemas para produzir como os indígenas. Além do que, a própria caça ao indígena, com o passar do tempo, o aproximou das reduções jesuíticas, conhecidas como missões. Porque na missão, o indígena
ele, embora tivesse que ser catequizado, tivesse que aceitar a catequização, a produção da redução era revertida para o consumo, quase que na sua totalidade, dos próprios indígenas, não havendo aquela exploração que havia nas terras ocupadas pelos portugueses. Então, o indígena, embora ele tivesse que aceitar a religião do branco, ele era protegido da escravidão. Outra coisa, os padres jesuítas utilizavam de uma estratégia para convencimento e catequização dos indígenas. Em que sentido? No sentido de dizer para os indígenas que os elementos da religião cristã não eram diferentes dos elementos da própria religião indígena, adaptando a religião indígena a fim de ser mais fácil o convencimento. Então veja o que se tinha ali criado. Se tinha uma situação onde era mais difícil escravizar o indígena, e para o indígena era mais seguro estar na redução. Por isso que hoje, por exemplo, o Brasil é o país do mundo que tem a maior quantidade de católicos, gente. Por obra das missões jesuíticas, por obra da Companhia de Jesus. Então se teve as duas coisas. Por isso que a Igreja Católica autorizou a escravização dos africanos. Sob aquela desculpa esfarrapada deles não terem alma. Então veja, havia um interesse da Igreja Católica em patrocinar a expansão colonial dos países da Europa que permaneciam fiéis ao Papa. E nisso foi interessante estimular a escravização de africanos. Então, existia, assim, no Congo, uma disputa que fazia haver um excedente de prisioneiros de guerras oriundos desses conflitos étnicos que eram muitos na região. Já havia, portanto, pessoas escravizadas na região. Havia um excedente. Agora, a comercialização desse excedente só passou a existir a partir da introdução da lógica mercantil europeia na região, que prometeu a esse reino garantias materiais em troca do estímulo a essa lógica de captura e venda de escravos para os europeus. Tudo isso esse picareta está negligenciando. Em linhas gerais, basicamente foi isso que aconteceu. Pergunta que você sempre quis fazer, mas teve medo de perguntar. Como esse comércio começou? A resposta está nas valiosas cartas trocadas entre ambos os reinos e que estão preservadas no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, compiladas cronologicamente nos 2 primeiros volumes da Monumenta Missionária Africana e na História do Congo, obra póstuma do Visconde de Paiva Manso, e disponibilizadas digitalmente no repositório da Universidade de Lisboa. Esses documentos estão entre... Obra produzida ainda numa lógica muito assemelhada ao do positivismo. Que a gente tem que entender o seguinte, historiograficamente, gente, a gente deve utilizar esse tipo de material como fonte histórica. Só que a gente tem que aprender a ler documento. Por quê? Porque nessa época, o que se tinha de produção historiográfica era a produção da história dos vencedores. Uma produção historiográfica extremamente enviesada. Então você deve ler esse tipo de documento e deve separar nesta leitura aquilo que está nas entrelinhas para que a gente possa entender para além da versão dos vencedores. Porque quem conta a história são os vencedores, tá, gente? Historicamente foi assim que a produção historiográfica se constituiu. Então você não tem a perspectiva dos escravizados. Você tem a perspectiva dos escravizadores, que evidentemente, por óbvio, vão passar pano para todas as barbaridades que eles fizeram para constituir a sua riqueza e seu poder político. Perfeito? Por isso que hoje em dia, na academia de história, você não pode apresentar uma pesquisa com viés positivista, que faz uma análise meramente documental. Porque se você fizer isso, você não vai ter
uma versão mais robusta do passado. Você vai ter a história palaciana, a história dos vencedores. Reparem que no final de cada carta e documento consta inclusive a localização e a gaveta onde os originais estão guardados nos arquivos da Torre do Tombo e que pode ser útil para aqueles mais dedicados no assunto. A leitura desses documentos é primordial porque lá estão as palavras dos próprios monarcas e seus agentes. Lá... Que certamente ele não leu. Gente, ninguém questiona, tá? Que houve essa relação. Não só no Congo, tá? Isso aconteceu em outras regiões da África subsaariana. Basicamente em toda a parte voltada para o Atlântico, tá? O que a gente está dizendo é, não haveria essa lógica ao ponto de muitos lugares da África eles terem que instituir a poligamia, porque como os homens eram preferencialmente escravizados, porque vinham para o trabalho pesado, começou a faltar homem na África, gente. O que os europeus produziram na África, tá, foi uma calamidade tão grande que faltava braços para o trabalho na África, porque eles simplesmente tiraram os homens do continente. Então cada homem podia ter várias mulheres durante muitos períodos em diferentes lugares da África para garantir um mínimo de taxa de natalidade. Não que não viessem mulheres escravizadas também. Sim, dezenas de milhares, mas preferencialmente vieram os homens. Não existiria essa lógica sem o tráfico atlântico de pessoas escravizadas. Não existiria essa lógica sem as colônias em toda a América, na própria África e na Ásia. Não dá para acreditar, tá, ao reino do Congo o estabelecimento do tráfico de escravos. Isso é de uma desonestidade ímpar. Tá? Você tem que ser muito cara de pau para fazer uma coisa dessa. A história é contada por eles próprios e por isso esses documentos são os mais seguros e imunes a qualquer inclinação ideológica moderna para qualquer lado da força. Considerações feitas... Percebe-se que ele não tem a mínima noção de como se faz pesquisa em documento histórico, né? Tá escrito ali, é a pura verdade. Não, meu velho, não. É até uma piada, tá? Agora, claro, são documentos históricos que a gente tem que avaliar, mas é aquilo que eu tô dizendo, a gente tem que avaliar não só o documento, mas quem produziu o documento, em quais circunstâncias, qual a valoração política que está sendo dada no documento, tá? O que estava sendo transmitido na época, quais os interesses políticos na confecção do documento, qual a classe social de quem produziu o documento. Por isso que a gente diz, se a gente olha só para o documento, a gente tem uma visão muito restrita, muito parcial e apenas dos vencedores na história. Agora é hora de ver umas cartinhas bem antigas. Desde as primeiras cartas fica evidente o relacionamento amistoso entre os dois reinos. Por exemplo, no Manifesto do Rei do Congo a todos os nobres do seu reino, escrito em 5 de março de... Isso é uma grande bobagem, porque eu poderia dizer a mesma coisa, que havia uma relação amistosa entre indígenas e portugueses. Era a estratégia de Portugal, gente. Quando eles chegavam num lugar, eles não tinham a dimensão do que eles iam encontrar. Eles não podiam chegar lá matando todo mundo sem saber o que eles iriam enfrentar. Eles poderiam ser esmagados. Por exemplo, quando os portugueses chegaram na América Central, eles chegaram lá, opa, tudo bem, que legal, vamos ser amigo. Fizeram o reconhecimento, depois quando voltaram lá, passaram o trator por cima de todos os povos. Porque a mesma coisa vai acontecer aqui na África. Vai haver uma relação econômica de parceria enquanto foi suficiente para Portugal assim. A partir do momento que isso não serviu mais, eles passaram o trator em cima dessa gente. Como fizeram com os indígenas, como fizeram com os astecas, como fizeram em todas as regiões que eles colonizaram. Em 1512, o rei Afonso I do Congo agradece as armas dadas pelo rei de Portugal e as considera como sendo as armas de Cristo, chamando o rei de Portugal de fiel irmão em Cristo. Claro, porque tu entende que no início isso era útil para os africanos para eles resolverem os conflitos étnicos que eles já estavam há séculos envolvidos, gente. Né? A gente tem que pensar no emaranhado étnico que se tem na África. Em outra carta enviada em 1515, Afonso I pede pedreiros e carpinteiros ao rei Manuel I de Portugal para a construção de uma escola no Congo. Até aí, nada demais, apenas bons amigos cristãos fazendo negócios inocentes. Mas na carta de 5 de março de 1516, o próprio rei do Congo nos mostra uma outra face desse comércio.
Nessa carta enviada a Portugal, o monarca africano diz que enviava um navio carregado com 400 peças de escravos por meio de um capitão português e que o havia tratado muito bem enquanto esteve lá. Depois, em 17 de abril de 1517, o rei do Congo escreve uma carta sobre presente. Sabe que assim, ó, ele tá se apegando, por isso que eu digo, é um canalha, mano. O cara é muito canalha. Ele tá se apegando a uma coisa que todos os historiadores sabem, que não precisa nem ser especialista em África, eu de fato não sou, fiz uma cadeira de história da África, né? Uma deficiência do meu curso, inclusive. E assim, algo que é amplamente, mesmo quem apenas passou perto da história da África, sabe que existia esse tipo de coisa. Só que esse é um aspecto menos relevante na história da escravidão. E isso é o revisionismo histórico. Em síntese, você pega um aspecto para dizer, olha só, o que ele está dizendo para nós, tá? Já passou da metade do vídeo, ele está dizendo para nós desde o início do vídeo, os culpados pela miséria da África, pelo maior genocídio da história da humanidade, que foi o longo processo de escravização, produzido pelos europeus, foi culpa dos africanos. Tudo isso para dizer isso, gente. Toda essa enrolação aí para dizer que é culpa dos africanos. Ele está pegando um aspecto que é o menos determinante, que é um período breve comparado com o conjunto da história da escravidão moderna. Está pegando um lugar da África que é apenas uma das origens dos africanos escravizados para a América, para a Ásia, para dizer que os culpados pela escravização são os negros africanos. E está utilizando como ferramentaria produção historiográfica datada e positivista que parte da visão do colonizador. Isso é de uma canalice, gente. Por isso que é importante a gente ter rigor na história. Vejam a importância do rigor para a história, gente. Que o rei português enviava a ele. Um mês depois, o rei Afonso escreve outra carta, mas dessa vez ele tá bem magoado. Ele reclama... E vamos entender uma outra coisa. Essa parceria entre o rei e Portugal não era uma parceria de uma relação horizontal. Havia o tempo todo, né, a ameaça bélica. O litoral era controlado em muitos pontos pelos portugueses. Então era do tipo assim, olha, nós temos uma relação amigável, entre aspas. Agora, se a coisa não andar como a gente quer, nós vamos passar o carro por cima de vocês. Então seria mais uma força para os africanos enfrentar, para além das disputas étnicas que já existiam na região. Daí a gente tem a canalice, porque parece então que não, que os portugueses e os congoleses eram brothers, eram amigos, eram irmãos em Cristo. O que é rigorosamente falso, gente. A carta que seus parentes foram a Lisboa aprender várias coisas interessantes, mas voltaram sem aprender nada. E eu me pergunto, o que teria acontecido? Depois, em 26 de maio de 1517, o rei do Congo volta a falar de escravos. Ele diz que queria comprar um navio português para transportar escravos sem pagar. E aí reparem na data desse diálogo, 1517. Nós estamos falando do início do processo. Início do processo. Um processo que vai demorar séculos. Gente, o que ele está fazendo nesse vídeo é tão canalha, tá? Que ele está pegando algo que diz respeito a menos de 1% do que aconteceu. Para dizer que é o que pautou todo o processo. E mesmo neste 1%, ele está fazendo de conta que não existiu o estímulo a partir do mercado aberto pelos portugueses para dar vazão ao excedente de prisioneiros que eles pudessem ter. É de um nível de picaretagem que eu vou dizer para ti, cara. Tributo. Depois, em 18 de janeiro de 1526, ele envia outra carta a Portugal agradecendo vários tecidos que recebeu do rei português. E em março do mesmo ano, ele pede que Portugal envie 50 padres para o seu reino. E assim, os dois reinos seguiam, felizes, alegres e unidos, até que, de repente, o rei do Congo, Afonso I, escreve uma carta inesperada em 6 de julho de 1526.
prezado irmão em Cristo Dom João III. Primeiro, meus pêsames pela morte de sua rainha. Agora eu queria pedir que o senhor mandasse farinha e vinho pra missa, porque tá difícil converter essa pagãozada toda aqui. E por último, eu queria pedir que vocês parassem de ficar levando escravos daqui toda hora. A gente tá começando a ficar no prejuízo. Já estamos há 40 anos nesse vai e vem aí, né, mano? Parou, hein? Seu irmão na fé, Afonso I. Para justificar essa interrupção, ele diz na carta que muitos portugueses estavam negociando escravos e armas com vários senhores do Congo e que muitos deles já estavam ficando muito poderosos e estavam se rebelando contra ele próprio. E o que você acha que a coroa portuguesa fez, hein? Se você pensou nisso, você não sabe de nada de novo. Ou de novo mentiram para você. Como eu disse antes, era simplesmente impossível para Portugal invadir e escravizar tanta gente num reino tão grande e forte como o Congo. Principalmente contra a vontade dos nobres e monarcas. Então a coroa portuguesa não tinha outra opção, além de aceitar o pedido e se virar. Mas poucos meses depois, em 18 de outubro de 1526, o rei do Congo escreve uma nova carta a Portugal, só que dessa vez ele estabelece uma lei para que todo comprador de escravo fosse primeiro diante de 3 oficiais de confiança da corte do Congo e que os escravos seriam despachados apenas por eles. Nunca houve interrupção desse tráfico, tá, gente? Nunca houve. Nunca houve. O que houve foram alguns acordos para maquiar isso que os próprios documentos que ele fingiu que leu aí diziam. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu estou tentando dizer. Muito antes da abolição, eu não vou lembrar agora aqui exatamente qual foi o ano, foi criado no Brasil, no processo de abolição, que foi lento, né? Foi um processo gradual de abolição no Brasil, a proibição do tráfico de escravos. O tráfico de escravos foi proibido, tá? No Brasil. Não se podia mais importar escravos de África. Sabe o que acontece depois dessa lei? Nós vamos ter os maiores volumes de escravos africanos sendo importados. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Uma coisa é o papel. No papel não podia ter tráfico de escravo no Brasil. E na realidade o que acontecia? Se bateu todos os recordes de chegada de escravizados no Brasil. Não chegavam nos portos oficiais, chegavam nos portos. Como é que você vai controlar, gente, o litoral brasileiro? Qualquer lugar pode atracar um navio, descerem os botes e descerem as pessoas. A mesma coisa acontecia na África, gente. Por que que houve essa mudança de postura? Porque o negócio cresceu tanto e os portugueses negociavam com quem tivesse escravo para vender. Então não interessa ser o rei do Congo, né? Não interessa quem era. Interessa o acesso. Então, por que você vai mobilizar exércitos para invadir, sendo que você está mobilizando o mundo inteiro em outras regiões, se você pode continuar tendo acesso àquilo que você precisa de outras formas? Ou seja, os negócios... Perfeito, chat. Leia Eusébio de Queiroz, 1850, né? Então, meio século antes, né, do fim da escravidão aqui no Brasil. Voltavam à mesa de novo e era o próprio rei africano que ditaria as regras. Só que Portugal já tinha dado um jeito no problema e esse jeito se chamava Angola. Só que para o rei do Congo só uma coisa era pior do que os seus nobres ficando muito poderosos. Era Angola ficando muito poderosa. E não importa se eram reinos ou nobres, quem negociava com os europeus alcançava um poder inimaginável para os padrões africanos. Isso acontecia porque os portugueses tinham as melhores armas da época, como arcabuz. Então o rei ou nobre que tinha um arcabuz mandava geral. Aliás, lembra que o próprio rei do Congo disse que essas armas eram enviadas pelo próprio Jesus? Então você imagina que o negócio era bom mesmo. Mas apenas 6 anos depois, algo surpreendente acontece. O próprio rei do Congo, Afonso I, o mesmo que tinha pedido para parar o comércio de escravos, agora pede que os portugueses voltem a comprar escravos com ele sem restrição nenhuma, contanto que parassem de negociar com Angola. A gente sabe disso por causa do regimento do feitor do Trato de São Tomé, escrito em... Sabe o que eu acho engraçado? Ele está descrevendo pra gente as disputas na própria África, gente. Disputas por poder. Disputas entre diferentes etnias, disputas territoriais, disputas econômicas. Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: escravidão sempre existiu, tá, gente? Desde que existe propriedade privada, existe escravidão. E os escravos sempre foram o que eles eram em África. Excedente de guerra,
apenados, endividados. O escravizado era normalmente um prisioneiro de guerra, um apenado ou um endividado. De tempos em tempos se tinha mais ou menos excedentes de escravos que eram alocados na produção. O que a Europa inovou? A Europa inovou a partir do momento que esses escravizados não eram mais necessariamente apenados, prisioneiros de guerras. Eles começaram a estimular essas guerras entre os africanos. Porque aquilo que Portugal fazia com o Congo, fazia com Angola, fazia com Mali, fazia com todas as nações africanas, instigando os conflitos, porque dos conflitos se produzia o excedente de prisioneiros, que eram as pessoas escravizadas. Então a diferença da escravidão moderna, introduzida pelos europeus com apoio da Igreja Católica, é que agora, para ser uma pessoa escravizada, você não precisa mais ser um apenado, um endividado ou um prisioneiro de guerra. Agora você pode ser um indivíduo capturado, comprado, exclusivamente para ser transformado em escravo. E o que vai fazer haver interesse na sua escravização é a sua cor da pele, o local de sua origem. A grande diferença da escravidão criada pelos europeus é que agora a escravidão ela é em escala e ela é associada a um continente, a uma cor da pele. Essa foi a grande diferença. A escala e o fato de não ser mais um escravizado oriundo de um processo de disputa política ou de uma dívida. 2 de agosto de 1532, onde o rei português proíbe o comércio com Angola a pedido do rei do Congo, pois este lhe prometera muitas vantagens e ampla liberdade comercial. Como ele próprio diz no texto original, o rei do Congo fará tantas vantagens nos resgates e despachos dos navios que forem ao seu reino, que dará cada ano tanta quantia de escravos, cobre e marfim com que se possa fazer mais proveito. E isso, adivinha só, era tudo que Portugal queria ouvir. Mas claro, porque veja assim, ó, quanto mais escravizados eles conseguissem entregar para Portugal, mais armas eles teriam, gente, por exemplo. E aí eles estavam... Porque vejam, essas armas, essa lógica de guerra, nada disso existia na África. Isso foi introduzido por Portugal, estimulando esses conflitos que já existiam, mas que foram potencializados pela lógica que os europeus introduziram na região. E Afonso cumpriu mesmo a promessa, porque na carta de Manuel Pacheco a Dom João III, escrita em 28 de março de 1536, o oficial cita que nos últimos 5 anos que esteve no reino construindo um navio para o rei do Congo, ele mesmo presenciou tantos navios carregados que não desceu abaixo de 4 a 5 mil peças de escravos em nenhum ano e que números incontáveis morriam antes de embarcar. Porque veja, se eles estavam vendendo nesse volume, o que acontece com a mão de obra em África? Vocês notam que esses reinos eles vão ter que ter uma voracidade muito maior sobre os outros para não sofrer com a falta de mão de obra, que é o que provavelmente fez o Congo reduzir a intensidade do tráfico para a América durante muitos períodos ao longo da história. Falta de mão de obra. E isso fazia com que esses reinos precisassem mais ainda do conflito para a obtenção dessas pessoas escravizadas. Ou seja, só entre 1531 a 1536 teriam saído do Congo de 20 a 25 mil escravos, como a carta mostra. A galera tá assustada que ele tá se referindo a peças, né? Porque nesses textos que ele tá utilizando se referiam assim, textos, né, de época. Mas como a pessoa não consegue sequer fazer uma contextualização, ele não se refere como os seres humanos escravizados, ele fala como o colonizador falava, peças. Isso mostra, porque esse tipo de gente, se pudesse, escravizava pessoas, tá, gente? E não é difícil deles acharem uma brecha para fazer isso. Tá? Esse tipo de gente não assume, mas defende, porque esse vídeo todinho desse cara é um vídeo passando pano para a escravização. Um vídeo com quase 1 milhão de visualizações, produzido para dizer assim:
os europeus não são os culpados, são os africanos. Isso é de uma canalice, cara. O Congo produzia tanta quantidade que muitos morriam antes mesmo de serem embarcados. Do Congo, os escravos eram enviados para São Tomé, que funcionava como uma espécie de alfândega de escravos, e de lá, por volta desse mesmo período, os primeiros escravos começaram a ser traficados para o Brasil. E os reis e nobres do Congo continuavam com o negócio a todo vapor, porque em 4 de dezembro de 1540, o rei Afonso I do Congo envia outra carta ao rei Dom João III. Eu me irrito, cara. É um desserviço, porque assim, ó, ele tá falando uma coisa que todo mundo na história sabe. Que nações africanas comercializavam o seu excedente de prisioneiros. E ele só tá esquecendo outra coisa que todos nós também sabemos, que isso explodiu a partir da criação de um gigantesco mercado criado pelos europeus e pelos estímulos que os próprios europeus davam aos conflitos em África. É muito canalha. Falando sobre as vantagens que o português poderia ter por continuar negociando com o Congo, e no corpo da carta cita que o Congo é o que mais favorece e sustenta os negócios portugueses, como abrindo feiras, almadias, caminhos, onde se resgatam as peças de escravos. No final da carta, o rei do Congo pede 5.000 cruzados com os quais resgatarão mais peças de escravos. A corrida escravista financiada pela coroa portuguesa e executada pelo reino africano levaria o caos e guerra aos povos africanos que seriam conquistados, escravizados e comercializados em números inimagináveis. Mas enquanto isso, os mercadores portugueses de São Tomé continuavam... Pois é, isso era culpa dos africanos. ...negociando com Angola e contra a ordem de Portugal, e isso deixou o então rei do Congo, Dom Diogo, muito irritado. Então, em 7 de maio de 1548, ele mandou fazer uma inquirição a ser apresentada ao rei de Portugal, Dom João III, sobre os prejuízos que o Congo estava tendo, já que poucos navios portugueses estavam indo até seus portos buscar os escravos. E para apoiar seus argumentos, ele ainda registra o depoimento de 8 testemunhas. Na carta, ele relembra ao rei português como sempre havia no porto de Pinda, no Reino do Congo, lugar de embarcação de muita soma de peças de escravos e escravas, e no dito porto não haver navios em abastança para poderem levar todas as peças. E que os donos das ditas peças recebem e têm recebido muita perda por lhe morrerem muitas das ditas peças no dito porto. E essa carta... Ditas peças que estavam morrendo eram as pessoas morrendo, tá? Quero me drogar. 20 minutos, falta 5 minutos, eu já tô mal, cara. Tô mal, porque assim, é tanto gimo que a gente acaba ficando intoxicado, sabe? Assim, e aí a gente começa a ficar assim, a fim de sair fora disso aqui, porque não é possível, cara. Porque no próprio texto dele, você consegue enxergar as barbaridades da construção da narrativa dele, né? O texto não coincide com a narrativa. A carta confirma com exatidão a carta que vimos de 28 de março de 1536, que já dizia que muitos escravos morriam nos portos, mostrando claramente que o suprimento de escravos era gigantesco nos portos do Congo. E novamente o rei de Portugal aceita o pedido do rei do Congo, tanto que em 1553 ele envia um alvará proibindo os portugueses de negociarem com Angola, e inicia o documento se referindo ao monarca africano como o rei do Manicongo, meu muito amado e prezado irmão. E agora, para fechar e acabar com esse bombardeio de documentos, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, envia ao rei do Congo uma carta em 18 de outubro de 1566, dizendo que mandava um piloto ao Congo com 2.500 cruzados para a compra de escravos. Na sua carta, o mesmo padrão de respeito continua entre ambos os reinos, onde o rei português inicia o documento chamando o monarca africano de muito alto e muito excelente príncipe irmão. E continua: eu, Dom Sebastião, pela graça de Deus, vos envio muito saudar como aquele que muito amo e prezo. E com esse respeito e carinho, as cartas seguem até o final do século... Respeito e carinho. Ah, Deus. Ah, cara, eu não vou comentar isso. Não precisa, né? Não precisa. 16. Com todos esses documentos mostrados aqui, um aspecto fundamental fica evidente. Havia uma cooperação ativa no comércio de escravos entre os reinos do Congo e de Portugal. Havia uma cooperação entre o povo africano ou entre determinados reis que escravizavam o povo, que travavam guerras, que utilizavam tecnologia e armamentos em benefício próprio. Onde o rei do Congo claramente mantinha o controle do comércio no seu reino e tinha suas regras aceitas e respeitadas pelos monarcas portugueses. E em todas as cartas analisadas e disponíveis durante praticamente todo o século XVI, não há qualquer relato de guerra ou resistência violenta por parte de nenhum. Sabe o que eles... Ah, não, houve cooperação entre os africanos e os portugueses. Não, seu animal! Houve cooperação, ainda que, né,
bastante condicionada entre a classe dominante de alguns reinos africanos e os europeus. Ou seja, aqueles que exploravam o seu povo e os europeus. Então, assim, tem que ser muito canalha para dizer que os africanos colaboraram com a escravização. Não, a classe dominante de determinadas regiões de África acabou colaborando com a escravização. E isso só foi possível por causa da criação do mercado de escravos a partir da colonização europeia. É um canalha, meu. Novamente, o que há aqui é uma cooperação claramente amigável, tanto em sentido religioso, político e comercial entre ambos os reinos. Apenas quando Portugal adota uma atitude expansionista na África a partir de 1620 é que a guerra é declarada entre os dois reinos, levando à derrota do Congo. Porque vai chegar um momento que vai ficar impossível até mesmo para os reinos africanos de sustentar isso aí. Crise de falta de mão de obra, acirramento das disputas internas, descontrole a partir do ganho de poder econômico e político de outras lideranças que disputavam esses estados internamente. E aí qual foi a solução do europeu? Invadir e tomar a força. Então veja o que eu estou dizendo. Mesmo quando houve parceria, essa parceria não foi com os africanos, foi com a classe dominante em África. E esta parceria não era numa relação horizontal, era uma relação de medo. De, olha, é mais fácil a gente negociar com o europeu, tá? Do que enfrentar o europeu. Porque se a gente negocia com o europeu, a gente pode utilizar isso nas batalhas que nós já temos dentro do nosso continente, que eram inclusive estimuladas pelos europeus. Mas bastou haver a necessidade, por parte dos europeus, de nominarem diretamente a partir de um processo de colonização direta, que eles fazem isso, gente. Eles fazem isso durante a maior parte do tempo, diga-se de passagem, da história da escravização. Outro fator fica evidente ao analisar esses documentos. A origem da escravidão portuguesa nada tinha de racial. Era vista como uma atividade puramente econômica, aliás, para ambos os reinos. Em nenhuma parte de qualquer dos documentos régios durante todo o século XVI e XVII, e nem mesmo nas bulas papais do século... Isso aí só vai aparecer depois, tá? Vai aparecer depois, quando a igreja entende que, de repente, catequizar os índios pode ser bom. Entendeu? É isso. No século XV, é possível ver qualquer justificativa racial para a escravidão africana, além da justificativa religiosa e econômica. E tem um detalhe importantíssimo que muitos ignoram e que confirma exatamente isso. Há um consenso entre estudiosos que o conceito de raça não era nem mesmo compreendido nos séculos XV e XVI, ganhando significado real apenas no final do século XVIII. Aliás, quando alguém afirma que a escravidão negra foi introduzida por Portugal e que foi puramente racial, é no mínimo mal intencionado ou ignora completamente... Ninguém fala isso, tá? É uma daquelas coisas que você diz que alguém fala para dizer que não é assim, só que ninguém fala. Entendeu? Ninguém fala. Completamente o contexto da época. Principalmente porque séculos antes os muçulmanos já traficavam na África, com números passando dos 10 milhões. E ainda tem aqueles guerreiros da justiça social que comparam a escravidão grega e romana com a portuguesa. Mas só esquecem que entre esses impérios existe uma pequena janela de tempo de mais de 1500 anos só. De novo, tá? Não. Ninguém faz essa comparação. Tá? Ninguém compara o escravismo grego-romano, né? Com a escravidão moderna. Não, ninguém faz isso, tá, gente? Isso aí tirou literalmente do cu dele. E você, logicamente, já deve imaginar que nesse pequeno espaço de tempo, alguma coisinha deve ter ficado bem diferente e que torna essa comparação, no mínimo, bem besta. Então, como a gente viu, a análise de todas essas evidências documentais é a prova de que a escravidão africana e, consequentemente, a brasileira foi originada em um sistema complexo, político e econômico e que contou complexo, de fato, criado pela Europa. Ponto. A escravidão moderna é uma criação da Europa. Qualquer coisa diferente disso é um revisionismo histórico canalha que está passando pano para a escravização de seres humanos. E é isso que esse desgraçado fez durante todo esse vídeo. O jurídico não me permite dizer aqui, tá, o que eu desejo para esta criatura. Tá? Não foi um processo simples, não. Nós estamos falando de séculos de um processo que teve várias etapas.
Houve sim muitos conflitos na África, sim, sempre existiram, mas foram potencializados pela lógica do europeu. E, sobretudo, o mercado foi criado pelos europeus. E estimulado pela Igreja Católica. Que até agora o vídeo está acabando, ele não falou do papel da Igreja Católica na escravização dos africanos. Ele não tocou na Companhia de Jesus. Ele não tocou no fato de ter sido deliberadamente escolhidos os africanos, justamente por já ver esse acesso em África, por eles já terem estabelecido essa relação onde eles podiam estimular esse tipo de conflito e ter acesso a esses seres humanos escravizados, e também pelo fato de eles perceberem a potencialidade dos indígenas para serem novos católicos. Isso ele não tocou. Tá? Questionavelmente com a participação de tanto chefes brancos quanto negros, portugueses e congoleses, ambos cooperando na captura, compra e venda de escravos. Estão vendo? Aí ele tá botando de novo a ênfase onde? Na atitude dos angolanos e congoleses. É isso. É isso. É muito simples, gente. Se o europeu não tivesse botado o pé na África, teria sido introduzido lá naquele momento e daquela forma essa nova tecnologia de armamentos para que um reino pudesse sobrepor aos outros e conseguir um maior excedente de escravizados? Esse maior excedente de escravizados seria buscado pelo reino do Congo e outros se não houvesse um mercado praticamente infindável para que eles pudessem vender isso. E essas vendas não eram estimuladas por uma série de coisas introduzidas na economia africana para dar ainda mais poder para as elites dominantes economicamente e, portanto, politicamente na época? Lógico que não, gente. Não existiria escravidão moderna sem que os europeus tivessem feito isso na África. A lógica de conflitos entre os africanos que produziam pessoas escravizadas era uma lógica como a que existia há mais de 1000 anos. E por que nunca houve essa explosão antes, então? Porque não houve a criação desse mercado. Para um cara irresponsável, canalha, sem vergonha, fazer um vídeo de 25 minutos culpando a vítima, culpando os africanos pela sua própria escravização. Porque quem era escravizado em África não era o rei do Congo. Não era a classe dominante do Congo, que era quem estava negociando a partir dos estímulos dos portugueses. Não era. Era a classe trabalhadora. Essa que foi escravizada, trazida à força para a América. Cara, esse cara, meu, assim, ó, qual a diferença desse discurso e de um discurso eugênico? Qual a diferença? Qual a diferença entre o que esse cara reproduz e o que a extrema-direita, essa mesmo que produziu a Segunda Guerra Mundial, reproduz? Qual a diferença? Alimenta o mesmo reacionarismo. Porque a essência do reacionário é essa, tá, galera? Assim, eu vou valorar as estruturas que formaram este mundo. Que estruturas são essas? A escravidão, a violência, a guerra. Porque esse mundo, ele é calcado nessas coisas. E o que a extrema-direita faz sempre? No momento de desestabilização do capitalismo, ela se apega àquilo que fez o capitalismo dar certo. Para a perspectiva da classe dominante, claro. Dentre outras coisas, a escravidão, a guerra, a eugenia. Por isso, minimizar ou até retirar a participação de um ou de outro é não tratar com responsabilidade um assunto que afetou a vida de tantos milhões de pessoas. E diante disso ainda surgem os... Foi exatamente o que ele fez, né? Ele tirou a responsabilidade dos responsáveis e falou 20 minutos da responsabilidade
entre aspas, da vítima. Defensores da captura de escravos através da guerra justa. Só que guerra justa para quem? Quem perdia achava justo ser vendido e comprado? Se era justo para quem vendia, por que era injusto para quem comprava? O quê? Não era justo pra ninguém, seu animal. Seu canalha. Você acha que o cara que estava sendo vendido no porto queria ser vendido, era justo pra ele? Sabe por que ele tá dizendo isso, gente? Porque ele não deve considerar humanos aquelas pessoas. Os humanos na parada, por tudo que ele disse aqui, eram os que estavam vendendo os escravizados. Era a classe dominante. Esses é que tinham uma relação de amizade. Esses que não viam problema. É lógico que um desgraçado desse não vai ver problema nisso. As perguntas só podem ser respondidas pela ótica da época, evitando assim o famoso anacronismo que tanta gente gosta de usar. Mas o fato é que essa mesma tragédia iniciada há 500 anos atrás continua aterrorizando a humanidade. Exato, é o capitalismo, né? Essa é a tragédia iniciada há 300 anos atrás que continua aterrorizando as pessoas. É isso, né? Tá bom, acertou, finalmente. Uma frase, pelo menos. Mesmo nos dias de hoje. O continente africano, infelizmente, segue como campeão de escravos no mundo todo, com 10 milhões de escravos. Por que será? Por que será? Por que o continente africano é o mais pobre? Porque foi o mais devastado pelo capitalismo. Devastado. No estabelecimento do capitalismo, eles devastaram a África. Devastaram. A África entregou toda a sua riqueza, ou a sua principal riqueza, ou melhor ainda, suas principais riquezas, para que meia dúzia de nações europeias pudessem estabelecer no mundo o capitalismo. E o saldo é a miséria da África hoje em dia. É isso, tá, gente? A miséria da África hoje em dia é principalmente explicada pelo processo violento de estabelecimento do capitalismo, que incluiu a escravização de seres humanos. Já perdi minha paciência. Eu gosto de refutar e não ficar xingando, mas esse cara, além de refutar, ele me sobe o sangue que assim, ó, ele tem que ser xingado. Ele merece. Esse tipo de cara é um cara que ele tinha que ter medo de ir pra rua. De ser hostilizado na rua. As pessoas reconhecerem ele e dizer, cara, como é que tu não tem vergonha do mal que tu faz pras crianças? Sabe, a gente tem que ajudar as pessoas a compreender até o ponto desse tipo de cara começar a ficar com medo de sair de casa. Tá? Porque o que ele faz, sabe o que é? Aí quando uma pessoa sofre racismo, quando a pessoa é agredida por causa da sua cor, entre outras coisas, por causa do conteúdo que esse cara ajuda a difundir. Porque foram 20 minutos, de um total de 25 minutos, dele dizendo que os culpados pela escravidão são os escravizados. É por isso que eu tô aqui espumando de raiva desse desgraçado. Tá? Porque é isso. Esse tipo de... Não dá. Por isso que a gente fala assim, como é que tu vai ter diálogo? Tu vai convencer uma pessoa dessa? Essa pessoa é podre por dentro, gente. Essa pessoa tá morta por dentro. Essa pessoa é um verme da pior espécie. Isso não tem salvação. Sabe que isso não tem salvação. Isso aí, serventia, só se for para produzir sabão. Não tem outra serventia. Tá? E vamos ficando por aqui. Tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa um comentário aí para ajudar no engajamento. Deixa like. Porque pelo menos bastante gente tem que ver. Porque eu envelheci uns 3 anos no mínimo aqui. Que eu diminuí da minha vida. Consumindo esse lixo. Deste canalha. Tá bom?